Eu prometo que em algum momento eu vou chegar no tema do design, caso você seja designer e tenha se interessado pelo título. Esse momento vai chegar, mas é muito possível que eu demore até chegar nele, porque antes eu preciso apresentar o outro personagem do vídeo, que é o Nietzsche, e que já não é uma tarefa das mais fáceis. Inclusive, eu tô longe de ser um especialista em Nietzsche, é um autor que eu e meu grupo de pesquisa no doutorado trabalhamos muito, então eu tenho algum contato, mas posso dizer que ainda estou na infância das minhas leituras de Nietzsche. Então esse vídeo é muito mais um exercício para eu trabalhar esses conceitos, nos quais eu ainda quero me aprofundar muito mais do que um exercício de autoridade ou uma aula sobre o Nietzsche, coisa que não é. Mas, de toda forma, eu preciso apresentar ele. Então, eu vou comentar um texto específico dele aqui para fazer essa relação com o design lá na frente. Mas, antes de comentar o design e antes de comentar esse texto, vou comentar sobre a figura do Nietzsche de maneira geral, caso você não conheça ele muito. Então, bom, Nietzsche é um filósofo alemão que ele viveu entre 1844 e 1900, ou seja, a vida dele foi inteira dentro do século XIX. E é muito difícil resumir a filosofia do Nietzsche em uma afirmação base, mas de maneira geral, a filosofia dele é baseada numa tentativa de negar toda a história da filosofia que tinha se desenvolvido até ele. Então, ele tem uma crítica ferrenha a toda a história do pensamento ocidental, pelo menos, que tinha se desenrolado até ali. Então, ele não desenvolve uma filosofia que parte de uma tradição de pensamento já pronta e que ele leva um pouquinho adiante, que geralmente é o que acontece na filosofia. Embora ele tenha muitas influências, né, principalmente do Schopenhauer na parte inicial da carreira dele, uma influência com a qual ele até rompe depois, mas que ela é muito relevante pro começo dos trabalhos do Nietzsche. Mas, de toda forma, de maneira geral, a tentativa dele é de inaugurar uma forma diferente de pensar. Porque ele considera que a filosofia, até ali, até ele, tinha focado muito na ideia dos absolutos. Independentemente das correntes de pensamento diferente e das escolas filosóficas, ele enxerga esse padrão. Ele acha que todas tinham se preocupado demais, tinham sido obcecadas com a ideia dos absolutos, né? E que absolutos são esses, né? Que em outros momentos ele chama de ídolos, né? Os ídolos do pensamento. Então, esses absolutos são a verdade, a metafísica de maneira geral, a ideia de Deus, a ideia da coisa em si, a ideia de uma moral absoluta. Então, o padrão que ele percebe é o seguinte: o nosso pensamento ele está sempre procurando uma fixidez, uma coisa estática por trás das ações. Só que para isso o Nietzsche isso não faz sentido pro Nietzsche, porque para ele tudo é movimento e mudança. Não existe essa tal fixidez que a gente está procurando desde Platão. Então, Platão seria o contraponto principal, né? Ou, na verdade, o Nietzsche está fazendo um contraponto ao pensamento platônico de maneira geral, que é a coisa do mundo das ideias, de imaginar um outro mundo perfeito e, e negar esse mundo aqui, tendo ele como imperfeito, como mutável, e buscar um mundo que é imutável. Essa é a grande crítica do Nietzsche de maneira geral. E em algum momento ele vai tentar entender por que o nosso pensamento é tão voltado a essa ideia de verdade, o que ele chama de impulso da verdade. E que é o que eu vou comentar mais ou menos hoje. Então, eu vou falar sobre um texto específico dele e curto, até um texto da juventude dele, que ele escreveu aos 29 anos, que chama Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral. Aqui no Brasil, ele já foi publicado numa edição própria, mas ele também está como um apêndice
da edição da Companhia das Letras do Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro do Nietzsche. Então, esses dois textos teriam sido escritos próximos, embora o Sobre a Verdade e a Mentira antes de Extramoral tenha sido publicado depois. Então, ele está aqui no finalzinho dessa edição do Nascimento da Tragédia. Ele é curto, acho que tem 14 ou 15 páginas nessa edição aqui. Mas ele fala muita coisa. Ele é denso e, de certa forma, resume um pouco a filosofia do Nietzsche. Então, bom, como eu falei, ele tem esse projeto de entender por que a gente tem esse impulso da verdade. E aqui ele vai desenvolver algumas hipóteses, mas isso vai ser melhor desenvolvido em outros textos dele, né? Esse porquê. Por que a verdade é tão interessante para a humanidade. Ele dá algumas sugestões aqui, mas isso vai ficar mais forte em outros textos dele. Só que, para chegar nisso, no impulso da verdade, ele vai desenvolver a ideia dele sobre o conhecimento humano, sobre como é feito, né? Como é produzido o conhecimento humano e por que não faz o menor sentido a gente procurar a verdade como esse ideal absoluto e menos ainda faz sentido achar que a gente tem acesso a essa verdade, que a gente tem posse dela. Então, de maneira geral, é uma crítica ao conhecimento humano, por assim dizer, ou por essa obsessão com a verdade. E ele vai explicar aqui porque que ele acha que isso não faz sentido. Então, eu vou ler o início aqui, porque é um início brilhante do texto que vale a pena. Que ele diz o seguinte. Então, nessa edição aqui, o título está como Verdade e Mentira no sentido extramoral, enquanto algumas traduções colocam o sobre na frente, né? Sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. E começa desse jeito. Em algum canto remoto deste universo cintilante, vertido em inumeráveis sistemas solares, houve certa vez um astro onde animais inteligentes inventaram um conhecimento. Foi o minuto mais altivo e mendaz da história universal, mas foi apenas um minuto. Após a natureza respirar umas poucas vezes, o astro congelou e os animais inteligentes morreram. Então, isso para o Nietzsche, essa pequena fábula, resume o que é o conhecimento humano, ou uma forma como ele poderia ser retratado. Então, a gente já vê que ele não dá muito valor para o conhecimento humano, né? Porque o nosso pensamento ele é muito voltado a se autoelogiar. Então, a humanidade tem muito orgulho da suposta razão que nós possuímos. Especialmente na modernidade, isso se acentua, esse orgulho, essa ideia de excepcionalidade dentro da natureza. E aqui o Nietzsche está fazendo o contrário, de certa forma. Ele está colocando para baixo o conhecimento. Então, ele está falando como uma coisa fugaz, uma coisa fugidia, que alguns animais num canto remoto do universo inventaram, mas que assim que esses animais desapareceram, o conhecimento desapareceu também e o universo seguiu, simplesmente. Esse conhecimento é absolutamente dispensável para o andamento do universo. É dispensável e rápido. E o que eu queria destacar principalmente aqui é essa ideia de que o conhecimento é inventado. Os animais inventaram o conhecimento. Certo? Então isso é muito importante porque já está tirando o conhecimento como uma coisa dada, como uma coisa descoberta. Aqui para o Nietzsche é uma coisa inventada. E não é nada demais para ele. Ele não valoriza tanto assim esse conhecimento. Inclusive, ele vai desenvolver a ideia de conhecimento como um recurso do ser humano, né? Já que o humano não tem, por exemplo, garras, ele não tem atributos físicos que deem vantagem para ele de sobrevivência na natureza. Então, o conhecimento aparece como um produto das nossas funções fisiológicas, né? Um produto do corpo. Então, o conhecimento não é uma coisa superior, não está acima do corpo. É uma ferramenta
que o corpo desenvolve para sobreviver, já que o humano não é muito forte. Ele diz aqui. E não faz sentido achar que esse conhecimento é muito elevado e muito absoluto. Primeiro porque ele é baseado em percepções, é baseado nos nossos sentidos, em primeiro lugar, e na nossa linguagem. E não tem por que achar que os nossos sentidos e a nossa linguagem são a percepção absoluta sobre o mundo, que ela é superior. Como ele diz aqui. Se pudéssemos nos entender com um mosquito, saberíamos que também ele percorre o ar com esse mesmo patos, sentindo-se o centro voador do mundo. Então, o mosquito ou qualquer outro animal, ele vê o mundo à sua maneira, com os seus sentidos, com as suas percepções. E a gente pode ter convicção de que o mundo do mosquito é muito diferente do nosso mundo, né? Que esses mundos não têm nada a ver. E por que a gente acharia que o nosso mundo é o mundo correto? É o mundo que reflete o mundo tal como ele é, ou o mundo em si, que é a busca longeva da filosofia, como o Nietzsche critica. Não tem por que a gente achar isso. Então, a primeira grande afirmação aqui é que não existe uma equivalência entre mundo e o nosso conhecimento, certo? Não tem essa relação um para um, como a gente costuma imaginar. A gente não está refletindo o mundo como tal. Na nossa linguagem, a gente está criando um mundo próprio, o mundo da linguagem. E as leis da natureza que a gente define se referem ao mundo da linguagem. Uma lei se refere à outra. É um jogo de relações dentro do campo da linguagem. Então, é impossível a gente falar em verdade como algo absoluto, porque não existe essa passagem direta, não existe essa ponte direta entre mundo e conhecimento. Um dos exemplos que o Nietzsche dá aqui é das chamadas figuras de Chladni, que é um experimento da física que você pega uma porção de areia ou de qualquer grão e, ao estimular essa areia com som, ela vai formar um padrão visual. Estimular ela com um outro tipo de som, com outro padrão sonoro, ela vai reverberar outro tipo de padrão visual. Então, essa areia se comporta de acordo com o som. E o Nietzsche vai pensar o seguinte: se a gente tentar falar para uma pessoa que é surda, que nunca teve a experiência do som, se a gente mostrar para ela essas figuras na areia, não faria o mesmo sentido dizer, olha, isso aqui é o som. Porque está claro, nesse caso, que é uma tradução. A gente traduz visualmente uma experiência sonora. Mas quem é surdo vai continuar sem ter a experiência do som. Ele vai ter a experiência dessa tradução visual. A mesma coisa acontece com o nosso conhecimento. Não faz sentido a gente definir que o nosso conhecimento é capaz de dizer o seguinte: eis o mundo como tal. Não, o nosso conhecimento diz respeito ao nosso próprio conhecimento. Ele não faz essa transposição direta, certo? E aí o Nietzsche vai desenvolver um pouco de como ele entende que esse processo acontece. Então, na experiência do mundo da vida, para o Nietzsche, a gente recebe primeiro estímulos nervosos, como ele chama aqui, a partir dos nossos sentidos. Esses estímulos são transformados em metáforas ou imagens, e essas imagens formam palavras que, por sua vez, vão formar conceitos. Então, veja que o conceito ele surge ao final de um longo processo de desenvolvimento dentro da nossa linguagem, dentro do nosso pensamento. Só que outra ideia importante do Nietzsche aqui é a ideia de esquecimento. Então ele diz que a gente esquece que a gente produziu esse nosso conhecimento e acha que ele já estava lá na base. Então a gente faz uma inversão da ordem. Se o conceito veio por último no processo do nosso conhecimento, da nossa experiência da vida, a gente coloca ele no início e acha que ele já estava lá.
e que ele é uma coisa dada pelo mundo. Então, outra imagem que ele usa aqui é dizer o seguinte: não é de se admirar que alguém esconda algo atrás de um arbusto e depois encontre esse algo atrás desse arbusto que ela mesma escondeu. Não tem por que parabenizar essa pessoa, mas é o que a gente faz com o nosso conhecimento. Então a gente esconde as coisas atrás do arbusto, depois encontra elas como se fosse uma grande descoberta. Então a gente, por exemplo, inventa a matemática e conforma o universo, faz o universo caber, molda o universo de acordo com números, com a linguagem de números, com leis matemáticas, com equações e gráficos e assim por diante. Então a gente criou, assim, a gente tem esse recurso para enxergar o universo. É uma ferramenta que a gente tem. Mas depois a gente também se surpreende com o universo. A gente esquece que a gente inventou a matemática e a gente se surpreende e diz assim: olha só, o universo se comporta como os números. Que coisa incrível. Não é incrível, porque a gente fez desse jeito. A gente criou essa linguagem de forma que ela dissesse respeito ao universo e às coisas que a gente observa. Então não é de se admirar que ela funcione para isso. É uma linguagem muito bem construída. Então o Nietzsche vai dizer o seguinte: a gente tem que admirar do humano a capacidade dele ser um criador. Ele constrói esse prédio de conceitos, como ele diz. Mas ele não é um descobridor, ele não está achando essas coisas prontas na natureza, porque a gente não tem essa capacidade. Então a gente deveria focar na criação e não na descoberta. E aí, já se aproximando um pouco mais do tema que eu quero abordar especificamente, né? Espero que esteja ficando claro, é o seguinte: um outro exemplo que o Nietzsche vai desenvolver aqui é o seguinte: como eu falei, os conceitos a gente imagina que eles estão na base, né, das coisas, das ações. E aí ele vai dizer o seguinte: nós observamos ações que nós julgamos como honesta e imaginamos que na base delas está a honestidade, certo? Isso para o Nietzsche é absurdo. Eu vou explicar. Que é o seguinte: primeiro que, bom, toda ação é inédita. Uma ação nunca é igual a outra, assim como um objeto nunca é igual a outro. Como o Nietzsche fala, o conceito é aquilo que iguala o que é desigual. Então todas as folhas do mundo são diferentes. Mas a gente cria o conceito de folha para unir todas elas, que é a nossa forma de navegar no mundo. É de agrupar essas coisas. Mas uma folha nunca é igual a outra. E uma folha nunca é igual a si mesma também, porque ela se transforma no tempo. Mas os nossos conceitos servem para capturar, para congelar as coisas num ponto estático. Então, voltando ao exemplo da honestidade, é o seguinte: bom, toda ação é inédita, uma ação nunca se repete, uma situação nunca se repete na vida. Então, para a gente, em algum momento, definir que elas são honestas ou desonestas, isso já tem bastante de arbitrariedade, já tem um longo processo para a gente chegar nesse ponto. De definir o que é honesto ou não, e aí inventar a ideia de honestidade a partir das ações honestas, como se fosse como a ponta final. Então, apesar dessa arbitrariedade toda no processo, dessas traduções que a gente vai fazendo, né, de estímulos para metáforas, para conceitos, a gente pega o conceito que veio lá do final e coloca no começo. Então, a gente vai dizer o seguinte: olha, tal pessoa teve uma ação honesta. Qual o motivo disso?
O motivo é que ela tem honestidade, certo? Então uma coisa se auto-justifica. É o que para o Nietzsche é absurdo, porque a gente inventa o conceito após um longo processo de conhecimento e no final acha que ele está no começo, acha que ele está na base das coisas. Então a gente vai imaginar que da honestidade emanam ações honestas. Para o Nietzsche não faz sentido isso. Para o Nietzsche existem ações que em algum momento a gente julgou como honestas arbitrariamente, e não que existe uma tal substância chamada honestidade da qual emanam as ações honestas, certo? Então é como se, ao invés da honestidade ser o produto final do nosso conhecimento, a gente coloca ele como a matéria-prima, como se as ações honestas fossem feitas do material honestidade. Só que esse material é ridículo para o Nietzsche, não faz sentido, certo? Então, bom, eu recomendo a leitura do texto, é excepcional esse texto. Acho que é relativamente tranquilo de ler, talvez com algumas tentativas, mas ele é denso no sentido que ele é muito carregado de ideias. Então, pode ser difícil um pouco passar nessa forma resumida aqui. De toda forma, espero que tenha ficado claro. Agora, o que eu quero dizer com isso, né? Agora, finalmente, chegando na relação que eu faço com design. Por que eu entendo que isso tem a ver com design? Porque para projetar as coisas, nós partimos muito de atributos e adjetivos, ou conceitos, para usar o termo do Nietzsche. Então eu trabalho há vários anos já em estúdio de design e eu acompanho isso. E eu não só acompanho, mas eu uso esse recurso, né? Eu também estou envolvido nessa questão. E o que eu quero dizer é o seguinte: para fazer projetos de design, quaisquer que sejam, nós ancoramos eles em certas qualidades. Então, por exemplo, um projeto tem que ser elegante ou amigável, ou tem que ter uma cara de autoridade, ou professoral, ou aventureiro, o que quer que seja. Então a gente ancora os projetos, nossas criações, nessas qualidades. E qual é a oposição que eu estou fazendo aqui? É que muitas vezes a gente imagina que elas estão prontas em algum lugar, que é justamente o que o Nietzsche está criticando. Então, a gente acha que determinado projeto tem que funcionar de certa forma porque aquilo é a representação universal, digamos, da elegância. É assim que tem que ser. A gente tem que encontrar quais são essas características, cavar elas enterradas em algum lugar e usar elas no nosso projeto. E o que eu quero sugerir, não sugerir, mas o que eu acho que seria mais interessante é a gente entender que nós estamos sempre inventando essas categorias, certo? Nós estamos continuamente criando o que é a elegância ou o que é o caráter aventureiro ou o que quer que seja. Todos os conceitos nós estamos criando, né? Eles nunca estão prontos e imutáveis. Então, eu sinto que falta um pouco essa percepção no campo do design de que nós estamos atuando como esses agentes que criam as qualidades e não como aqueles que estão descobrindo. Eu sinto que falta um pouco essa percepção. É óbvio que um ponto importante, que pensando no design comercial, nós temos que trabalhar também com o que o público imagina dessas coisas. Então, temos que ter um referencial comum com eles para uma comunicação ser bem sucedida. A gente tem que trabalhar com o que as pessoas imaginam dessas qualidades, ou o que a gente imagina que elas imaginam, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente continuamente reforçar essas imagens que já estão prontas, ou que parecem prontas na cabeça das pessoas,
é uma contínua criação ou reforço de clichês, de estereótipos, de lugar comum, de obviedades, né, de platitudes. Então, eu acho que não é uma posição muito interessante, não é um bom uso da posição do designer ou de qualquer outra posição como ser humano. Então, isso é a minha defesa. Eu acho que tem um jogo aí, embora a gente tenha que trabalhar com o que já existe na percepção do público, existe margem para a gente desafiar também esses conceitos, né? Então, um conceito que eu particularmente gosto de acompanhar os discursos a respeito, que eu acho que está muito em alta no design, em outras áreas, é a ideia de brasilidade. De que nós temos que fazer ou criar um design verdadeiramente brasileiro, de acordo com nossas raízes, etc, etc. Eu não quero discutir as implicações dessa ideia, ou se ela está certa ou errada, mas discutir essa ideia de que existe uma tal coisa chamada brasilidade que a gente pode encontrar em algum lugar. E nós estamos sempre cavando para procurar essa coisa, para encontrar essa coisa pronta em algum lugar. Mas é evidente que ela não vai vir. Essa coisa não está pronta em lugar nenhum. Assim como não é a honestidade que gera ações honestas, certo? Não existe essa tal coisa chamada honestidade. E não existe essa tal coisa chamada brasilidade no sentido de não existir como algo pronto, como um objeto da natureza. Ela existe como algo criado, e tudo bem, não tem nada de errado em ser criado. Mas ela é criada e ela muda a todo momento. Então, a ideia do que é ser brasileiro, por exemplo, de 30 anos atrás, ou mesmo de 10, 5 anos atrás, é diferente da ideia de hoje. Então, eu acho que a gente não tem que caçar essa coisa como se ela fosse vir já formatada, como se a gente estivesse minerando a natureza para encontrar esse conceito. Não existe a substância brasilidade. Se a gente pensar que até a ideia de Brasil é difícil de definir, ela parece óbvia, mas não é. Você definir o que é uma nação é uma tarefa complexa. Imagina a brasilidade, certo? A substância abstrata que forma essa coisa também abstrata que é um país, uma fronteira ou uma cultura, etc. Então, enfim, eu quis fazer essa reflexão, essa ponte com Nietzsche. É óbvio, né? Talvez não precisaria nem dizer que o Nietzsche não abordou o tema do design. Ele é muito dedicado ao tema da arte, inclusive nesse texto, em trechos que eu não comentei aqui. Mas, bom, a ponte com o design sou eu que estou fazendo, mas acho que faz sentido, ou é rico, né, usar o Nietzsche dessa maneira, para pensar nos conceitos que a gente usa, né, e pensar, como ele disse, que a gente é um ser criador, né, a gente está criando sempre esse prédio de conceitos, ou esse céu de conceitos. E a gente não está encontrando essas coisas prontas na natureza, certo? Então, bom, não sei se ficou claro, mas como eu falei, esse vídeo é principalmente um exercício para mim mesmo, para eu desenvolver essas ideias sobre o Nietzsche, que é um autor que eu gosto bastante, que para mim se tornou uma referência incontornável na minha vida, assim, depois que eu entendi o pensamento do Nietzsche. É uma forma de pensar que eu tento adotar para mim mesmo, né, e construir uma visão de mundo a partir disso. Então, para mim esse exercício é muito importante. Espero que seja útil para mais alguém. E, bom, se não ficou claro, eu vou ficar feliz em fazer novos vídeos sobre o Nietzsche, mesmo sobre esse texto, né, um texto de 15 páginas, daria para fazer 15, 30 vídeos sobre esse texto curto. Então, certamente eu vou voltar a falar sobre ele. Se não ficou claro dessa vez, espero que na próxima fique. Então, obrigado se você sobreviveu até o final desse vídeo. E espero que o tema tenha te interessado. E, enfim, deixe sua resposta, né, sua reação a esse tema, né?
de qualquer forma que você julgar apropriada, né? Sempre que eu publico alguma coisa, a coisa que eu mais espero, que eu mais anseio são os comentários, são a conversa com quem assistiu, né? Então eu espero que isso aconteça nesse também, porque é um tema muito, muito caro para mim. Então é isso, obrigado.